Gestor de inspeção de qualidade. Olá pessoal, aqui é o Wagner da empresa Spectrum Education, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje o nosso assunto que a gente vai abordar, ele parte do princípio de algumas necessidades da indústria metalúrgica na hora de admitir novos colaboradores. Não só admitir novos colaboradores, como também fazer a promoção dessas pessoas que já se encontram em seus processos produtivos. Então, se você quer chegar dentro da indústria metalúrgica, mais especificadamente dentro do controle de qualidade, esse conteúdo é para você. Bom, gestor, se você ficou até aqui, eu acredito que você tem interesse nessa atividade. Gestão de inspeção de qualidade ou técnico em documentação, como algumas empresas até então chamam esses profissionais. Então, nada melhor do que a gente começar por um assunto bem básico, muito importante dentro da indústria metalúrgica, que é a rastreabilidade da matéria-prima e consumíveis de processo. Ou seja, no momento em que uma empresa vai fazer uma fabricação de determinado produto, seja um carro, ou seja um avião, ou seja uma plataforma de petróleo, ela precisa comprar vários materiais, ou seja, várias matérias-primas, para chegar lá no final ela conseguir ter o produto pronto. Claro, a gente está ignorando o processo produtivo aí, mas vamos olhar para o início. Antes de sair qualquer produto, ou seja, qualquer peça a ser fabricada, ela precisa comprar matéria-prima. No momento que ela faz a compra da matéria-prima, a sua empresa recebe esse material, verifica se ele cumpre os requisitos básicos de controle de qualidade, que a sua empresa até então vai ter, e aí sim, se ela cumprir todos esses requisitos, ela vai entrar no teu processo produtivo. Se realmente o produto chegar até a sua empresa e não cumprir os pré-requisitos básicos do controle de qualidade que a sua empresa está esperando, esse produto será rejeitado e o fornecedor desse produto vai enviar esse produto embora e, obviamente, vai trazer outro. Ou vai entrar um outro fornecedor, tá? Então, vamos lá, pessoal. Rastreabilidade de matéria-prima. Só para vocês entenderem, tá? O que é rastreabilidade? Então, eu fiz um teminha de casa aqui para ficar bem explícito para vocês. Rastreabilidade é o acompanhamento de todo o percurso de um material, desde a sua origem até a conclusão do seu produto final. Por que a rastreabilidade é tão importante? A rastreabilidade tem por objetivo garantir o controle de qualidade dos materiais recebidos e que serão utilizados nos processos de fabricação. Compreendido isso, no momento que você, gestor, recebe esses documentos dessa rastreabilidade dos produtos que vai chegar até você, esses documentos você vai guardar. Por quê? Porque esses documentos aí vão fazer parte do seu databook de obra. E o databook de obra, ele é um livro que conta a história de fabricação de todos os produtos que foram utilizados na fabricação de um produto que vai para o teu cliente final. Então guarde bem isso, toda a rastreabilidade de matéria-prima e consumíveis de soldagem e de pintura que a gente vai falar aqui, todos eles vão compor o seu databook de obra. E você, como gestor de inspeção de qualidade ou técnico em documentação, tem que saber que esses documentos são de grande importância para o seu controle. O que a gente classifica como matéria-prima? São chapas, tubo, perfil, viga e por aí vai. Ou seja, no momento que chega esse determinado material em sua empresa, ele vai chegar com a nota fiscal e o certificado de controle de qualidade. Chegando essas duas documentações, o teu almoxerifado, vão receber o teu produto e vão verificar se a qualidade está ok e se a nota fiscal que ele está recebendo realmente é daquele material do qual faz menção essa documentação. No momento que tiver tudo ok, tá? Esse produto entra no teu processo produtivo. E num determinado momento, ele vai fazer parte do teu processo, tá? De fabricação. No momento que entrou essa chapa e começou a tua empresa a fazer o recorte de cada peça em cima, cada peça dessa ela vai levar o mesmo número da chapa, ou seja, da rastreabilidade da chapa. Para quê? Para que lá no final, quando você quiser saber, ou o teu cliente, ou o seu databook de obra, você tiver que informar, você vai saber exatamente que aquela peça, ela fez parte da matéria-prima XYZ, que entrou dia tal e foi inspecionado pelo fulano tal. Então, compreendido isso, pessoal, tá? Compreendido isso, a gente vai pular para outra etapa, tá? Que é a rastreabilidade dos consumíveis de soldagem. Tá? Mas não só consumíveis de soldagem, tá?
Pode ser consumíveis de soldagem, pode ser consumíveis de pintura, pode ser consumíveis de ensaios não destrutivos, mas para não ficar algo pesado, a gente vai separar aqui, tá? A gente vai falar cada coisa em individual, para não embolar a cabeça, até porque esse conhecimento básico que a gente está passando para vocês é para vocês entenderem a importância do processo. Com base nisso, a gente vai bem devagar, tá? A aula vai ficar um pouquinho grande, mas o intuito dela é passar para você o que realmente você precisa entender. Então vamos direto ao assunto aqui. Rastreabilidade de consumíveis de soldagem. No momento que o consumível de soldagem entra na sua empresa, ele também segue o mesmo processo da matéria-prima. Ou seja, o almoxerifado vai receber esse material e vai verificar se tem o certificado de controle de qualidade do material que está sendo recebido e se a nota fiscal do produto corresponde à quantidade e à classificação do consumível que ele está recebendo. Se estiver de acordo, esse consumível de soldagem entra na sua fábrica, se não tiver, ele descarta ali mesmo e nem entra para o teu processo produtivo. Até aí, ok. No momento que esse processo, ou seja, que esse consumível entra no teu processo, ele fica esperando uma demanda. Ou seja, quando um soldador precisar de consumíveis de soldagem, ou seja, de arame de soldagem, ele vai se deslocar até esse depósito, que está o arame de soldagem, e vai pegar um determinado consumível lá. No momento que ele pegar, pode muito bem, nesse setor, ter alguém controlando lá que o consumível do número do lote X ou Y, seja lá qual for, está indo para o soldador Y, que vai soldar determinada obra. Por que isso, pessoal? Por que isso é importante? Porque é o seguinte, tá? No momento que você faz a rastreabilidade do teu material, da tua chapa, perfil e tubo, que vai entrar no teu processo, ele vai passar por uma soldagem. De nada adianta a tua matéria-prima ser boa, ou seja, tua chapa, tubo, seja lá o que for no material de qualidade, tá? E ter a rastreabilidade controlada, se o teu arame de soldagem, que vai ser utilizado para soldar essa tua determinada peça, não é controlado. Então, de nada adianta. Então, dentro da indústria metalúrgica, você como gestor de inspeção de qualidade, você tem que saber, a matéria-prima é controlada e os consumíveis de processo também. Nesse caso que a gente está falando isoladamente, nós estamos falando dos consumíveis de soldagem, tá? Que pode ser vareta, eletrodo, fluxo de soldagem, tá? Entre outros. Então, no momento que o soldador pegar o consumível, ou seja, o arame de soldagem lá no depósito e colocar na máquina dele, ele vai utilizar na soldagem de uma determinada peça, seja ela qual for. Nesse momento, o inspetor de qualidade vai passar em chão de fábrica, ou seja, ele já está em chão de fábrica, e vai coletar as informações para verificar se realmente aquela peça que o soldador está soldando, ele está soldando com o consumível exato. Dando tudo certo aqui, todo ok esse processo, ele vai lançar na planilha dele, na planilha física, que realmente o soldador que está soldando a peça tal, está utilizando o consumível de soldagem, número de rastreabilidade XYZ. Essa informação vai subir para você, gestor de inspeção de qualidade ou técnico em documentação. Vai subir para você. Por que vai subir para você? Porque você é a pessoa que faz a gestão documental das inspeções de qualidade realizadas em chão de fábrica. Então, voltando ao exemplo, o inspetor coletou as informações do chão de fábrica, viu a peça que o soldador está soldando, pegou a rastreabilidade do consumível e lançou na planilha dele. No momento que ele fez isso, ele vai largar para você, gestor de inspeção de qualidade, no final do dia, e você vai transformar esse documento físico em digital, tá? Lá dentro desse documento digital, vai estar constando qual o número do lote do arame e a peça que o soldador soldou. Mediante isso, você vai saber que aquele determinado consumível de soldagem, você precisa ter o certificado de qualidade dele em mãos. Por quê? Porque isso também vai entrar no databook de obra. E é uma informação de grande importância, porque o databook de obra, ele é o fechamento da obra como um todo, ou seja, é um livro de todos os processos que aconteceu e que foram importantes dentro do processo produtivo. É uma caixa preta, vamos assim chamar, do que foi fabricado, ou seja, do que foi utilizado e do que foi feito na fabricação do produto. Agora vamos falar sobre os consumíveis de ensaios não destrutivos utilizados dentro da indústria metalúrgica, que também é de extrema importância a rastreabilidade deles. Então ele não foge do mesmo processo que a gente falou há pouco sobre a entrada de matéria-prima, como chapa, tubo, perfil, entre outros.
também não foge do processo de rastreabilidade que também foi utilizado para os arames de soldagem, tá? E agora, os consumíveis de ensaios não destrutivos, que são usados para os ensaios mais comuns, como líquido penetrante e partícula magnética, também não foge do processo. Ou seja, entram pelo teu almoxarifado, o almoxarifado verifica a nota fiscal, verifica o certificado de qualidade e no momento que tiver aprovado, esses consumíveis entram para o processo. Vamos supor que um inspetor de líquido penetrante ou partícula magnética foi até o almoxarifado e pegou desse determinado produto, esse determinado consumível. Ele vai aplicar sobre determinada peça, tá? E vai verificar se a qualidade da peça em questão realmente atende os pré-requisitos do ensaio do qual ele está fazendo. No momento que ele for fazer isso, tanto ele aprovando ou reprovando, ele vai colocar em seu controle, seja físico ou seja digital, tá? Mas a maioria das empresas ainda está com o processo físico, não tem um software para isso. Ele vai colocar o seguinte, ó, a peça XYZ foi utilizado o meu produto aqui, número de lote 1, 2, 3, 4. No momento que ele fazer isso, claro, no final do dia ele vai te entregar uma lista muito grande de peças que ele verificou. E você, com essa listagem de peças que ele fez, você vai transformar esse papel, esse documento físico em um documento digital. Você mesmo, gestor de inspeção de qualidade, porque é uma responsabilidade sua. Então, com esse documento, você vai gerar um relatório que ele vai assinar depois, aprovando tudo certinho. Mas o que é interessante para você aqui nesse exemplo vai ser verificar qual que é o número do lote do consumível que ele acaba de utilizar. Para que isso? De novo, porque esse certificado ele vai entrar no seu databook de obra. Então, no seu databook de obra, no seu livro, vai ter lá uma aba que vai estar escrito, ó, consumíveis de ensaios não destrutivos, mais especificadamente para ensaio de líquido penetrante ou partícula magnética. Ou seja, nesse livro, que a gente chama de databook de obra, vai estar reunido os certificados com base no que o inspetor está te passando. E longe disso, pessoal, você deixar se passar, tá, dessas informações. Porque lá no final da obra, tá? Claro, a gente está falando bem no início agora, estamos falando da rastreabilidade, entrada de produto. Ou seja, a gente está montando a nossa base aqui, através dessa videoaula. Mas lá no final, quando for entregar o databook de obra, saiba que o cliente, do outro lado, ele também vai ter um inspetor. E também vai ter um gestor de inspeção de qualidade lá, que ele vai verificar as documentações da qual você está fazendo. No momento que uma determinada obra entra na sua empresa, seja ela que custe 1 milhão, 2 milhões, 30 milhões, 50 milhões, seja lá o que for, o cliente final ele vai amarrar no contrato, após a entrega das documentação, ou seja, do databook de obra, que vai ter que ser entregue por você e a sua equipe, ele vai amarrar um percentual aqui, que pode variar de 5% a 30% do valor de toda a obra. Ou seja, imagina que a tua empresa lá pegou uma obra lá de 10 milhões para fazer uma fabricação lá. Vamos usar um exemplo no vaso de pressão, hein? Ou do equipamento muito grande. Tua empresa pegou esse contrato, fabricou, entregou tudo. Recebeu lá seus 7 milhões. Vai ficar os 3 milhões esperando o seu databook de obra. Chegar lá no cliente, ele revisar, e no momento que ele revisar, se ele achar que está tudo perfeito, ele vai dar um ok e sua empresa vai receber esses 30%. Então, pessoal, olha o tamanho da responsabilidade, tá? Teve empresas, que eu não vou citar aqui, que fizeram um projeto muito grande para uma montadora, que até hoje não receberam o valor referente ao databook de obra. Por quê? Porque o databook de obra não foi controlado desde o início, fabricaram tudo o que precisava, mas no momento de fechar a documentação não foi fechado. E lá no final eles não receberam, não me lembro a porcentagem agora, não receberam a quantia referente ao databook de obra. Então imagina o prejuízo dessa empresa. Porque, gente, convenhamos, 30% do valor da obra, geralmente o lucro da empresa está aqui no final. Ou seja, ela tem que fabricar tudo, para que lá no final, na entrega do databook, ela consiga tirar a porcentagem de lucro dela. Então imagine o tamanho da responsabilidade que vai estar no teu ombro. Então, gente, databook de obra, essa atividade de gestão de inspeção de qualidade, ele não é um bicho de 7 cabeças. Mas você tem que saber que você tem uma responsabilidade muito grande em cima dessa documentação
E não só a gerência vai te cobrar, como também a direção vai cobrar sua gerência para que o trabalho seja feito. Então é uma área muito boa, onde as melhores oportunidades, ou seja, os maiores salários estão ali. E é um começo excelente para você como gestor de inspeção de qualidade entender da área. E realmente depois se qualificar como inspetor de solda, líquido penetrante, ultrassom, entre outras, tá? Mas no momento que você está como gestor de inspeção de qualidade, nada melhor do que você se focar em fazer o teu trabalho bem feito. Por quê? Porque ali vai ter um benefício muito grande para você. Porque a maioria das empresas da qual eu já passei e já conheço, muitas delas dão oportunidade para o pessoal que está dentro do controle de qualidade se qualificar em algo maior e automaticamente receber bem mais por isso. Então é uma área excelente, pessoal. Eu estou falando aqui da rastreabilidade de matéria-prima e consumíveis, mas realmente eu não me contenho. Eu tenho que falar dos riscos da profissão, do que realmente é uma coisa séria, tá? Se você realmente não tem esse perfil organizacional, de documentação, se você não é muito detalhista em situações que realmente precisam de detalhe, essa atividade infelizmente não é para você. Mas se você realmente não tem essa habilidade e quer criar essa habilidade, com base nos cuidados que a gente está passando aqui, seja bem-vindo, porque esse conteúdo vai ser para você. Agora vamos falar sobre consumíveis de pintura. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu abordo novamente. O controle de recebimento é o mesmo. Então, o almoxarifado vai receber, vai olhar a nota fiscal, vai olhar o certificado de controle de qualidade e, obviamente, a validade do produto. Ou seja, consumíveis de pintura, ele tem validade, tanto solvente quanto tinta, como primer também. Então, no momento que esse consumível entrar no teu almoxarifado, o departamento de pintura só vai utilizá-lo quando realmente tiver demanda. No momento que abriu a demanda desse produto, tá? Para pintar determinado material lá de uma determinada obra, ele vai até o almoxarifado, tá? Lá naquela área segura do qual a gente estava citando, vai pegar as tintas, o solvente, os primer que ele precisa e vai começar a preparação desse produto. Nesse momento que ele estiver preparando, o inspetor de pintura vai lá e vai verificar se realmente aquela preparação está atendendo um procedimento de pintura destinado a essa fabricação, ou seja, a essa pintura como um todo. Se ele estiver realmente cumprindo, ele vai dar ok, os pintores vão seguir processo, vão pintar a peça e quando tiver ok ele vai liberar. Só que nesse meio tempo, o que ele vai fazer? Como estamos falando de inspetores, ele vai estar com o seu documento físico. Então ele vai listar todas as peças que o departamento de pintura está acabando de pintar. E do lado, no campo, ele vai citar qual que é o primer que utilizou, ou seja, o fundo que utilizou, qual que é o solvente que utilizou, qual que é a tinta que utilizou. E do lado disso, tá, ele vai estar citando qual que é o número do lote desses consumíveis. Para que isso, pessoal? Para que depois dessas informações, ele suba esse documento físico a você, gestor de inspeção de qualidade, para estar formando o relatório de inspeção de pintura, de forma digital. Para quê? Para que depois o inspetor de pintura venha assinar e para que você também tenha um controle sobre esses relatórios que você está gerando, porque vão entrar no teu databook de obra. Então, nada melhor do que eu trazer para vocês o que realmente acontece hoje nas obras. Bom, gestores, até o momento a gente comentou o seguinte, tá? Rastreabilidade de matéria-prima e rastreabilidade de consumíveis de soldagem, pintura e de ensaios não destrutivos. Mas deixa eu te comentar aqui mais rastreabilidades que são importantes no teu processo. Não vamos entrar muito a fundo, tá ok? Mas vamos dar uma pincelada nesse assunto que ele é bastante interessante. A gente falou sobre processos de soldagem. Então, no momento que a gente fala em processo de soldagem, a gente fala nos consumíveis que foram utilizados, arame, vareta, eletrodo, entre outros, mas a gente também tem que se atentar para uma rastreabilidade muito importante. No momento que uma determinada peça é soldada, o soldador ele tem um número de registro dele, que é único. Que no momento que ele solda essa peça, ele punciona a peça ou coloca o número do lado, que foi ele que soldou aquela determinada junta soldada. Até aí, perfeito, tá? Por quê? Porque o inspetor lá atrás pegou o número do lote do consumível, pegou o nome do soldador e você gerou um relatório lá no processo anterior. Esse número de registro do soldador, ele está ligado a um relatório de qualificação dele.
que foi feito por inspetor de soldagem nível 1 e nível 2, que não é um documento que passa por você para você fazer, mas é um documento que precisa estar no seu controle. Por quê? Porque esse documento vai compor o seu databook de obra. Então, no momento que esse determinado soldador começa a soldar essas peças e o inspetor começa a fazer o lançamento dessas informações, obrigatoriamente você precisa ter em seu controle a rastreabilidade da qualificação desse soldador. Sabendo disso, uma outra rastreabilidade muito importante, que é a rastreabilidade sobre as calibrações dos instrumentos de medição. Eu posso estar citando aqui trena, paquímetro, esquadro, entre outros equipamentos. Ou seja, de nada adianta você ter uma baita rastreabilidade de processo, seja de matéria-prima, seja de consumível, seja de soldador, se realmente o seu inspetor de qualidade, que está em fábrica, seja ele de solda, pintura ou qualquer outro ensaio, estiver fazendo medições em chão de fábrica com equipamentos que não são calibrados, de nada adianta. Então, para vocês entenderem o processo, no momento que essas empresas metalúrgicas fazem a aquisição de novos instrumentos de medição, obrigatoriamente esses instrumentos precisam ir para laboratórios externos para que seja feita a calibração desses instrumentos. No momento que esses instrumentos chegam lá no laboratório, o laboratório vai colocar um determinado número, que a gente chama de tag nesse equipamento, que é uma numeração única. E essa numeração ela vai seguir no seu equipamento até o final da vida útil dele. Tem empresas que fazem o seguinte, mandam fazer a aferição dos equipamentos e a cada ano fazem a requalificação, ou seja, a recalibração desses instrumentos. E esse controle quem faz é o controle de qualidade. Mais especificadamente você, como gestor de inspeção de qualidade, você tem que ter o controle desses instrumentos de medição para saber que determinado equipamento que está na mão do inspetor XYZ precisa ir para uma nova calibração. Mas o que interessa saber aqui é o seguinte, esse equipamento no momento que ele vai para a calibração, ele acaba voltando para a sua empresa com um número de registro único, do qual você vai colocar no seu controle e melhor ainda, você vai pegar esse certificado de calibração que você acaba de receber e colocar no seu databook de obra. Por quê? Porque lá no final, quando você for fechar essa documentação, vai estar tudo certinho. E nada melhor do que tu começar agora com essas rastreabilidade de processo, para que lá no final você não precise voltar para trás. Porque eu já vi muitas situações do seguinte, extravios de documentações, muitos documentos inseridos no databook de obra, que o gestor não se deu por conta. Ah, esse soldador aqui soldou essa peça, tá, mas cadê a qualificação do soldador aqui que não está aqui? Ah, foi utilizado em instrumentos de medição XYZ, ok? Aí você olha lá no databook e você não vê lá o certificado de calibração de instrumento. Gente, isso é importante levar esse assunto a sério desde o começo que a tua obra entra. Se a tua equipe estiver apertada e não estiver dando conta, é muito importante, se você já estiver na área, bater nas costas do teu gerente lá e dizer, ó, a gente não vai dar conta. Contratem mais um gestor para nos dar ajuda aí, porque o bicho está pegando. E se você não é da área ainda, você já vai entrar com essa percepção de que realmente, ó, vamos fazer corretamente, porque quando chegar na hora de entregar o databook de obra e a empresa faturar, tá? Lá no final, o faturamento agregado à entrega do databook de obra, ela fature sem problema e não dê problema para ninguém. Por quê? Porque lá no final ninguém vai querer estar com um documento amarrando o faturamento do financeiro, porque isso afeta tudo. E todo mundo vai olhar para o controle de qualidade, tá? Como culpado de estar segurando o faturamento. Então, gestor, muito cuidado com essa parte, tá? É um conhecimento bem básico que eu estou passando para vocês, mas que realmente é importante para a área. Até então a gente comenta lá no começo, se você quer entrar para a gestão de inspeção de qualidade, está a um passo dos maiores salários, se você quer isso para você, saiba que atrás disso tem bastante trabalho para fazer. Então a empresa vai lhe dar esse trabalho para você resolver, mas em contrapartida vai te pagar proporcional a esse trabalho que você está executando. E o melhor ainda, o gestor de inspeção de qualidade não é o cara que tem os maiores salários dentro da indústria metalúrgica, mas você está dentro do setor que paga os maiores salários. Ou seja, já vi muita gente entrar como gestor de inspeção de qualidade e lá dentro ter a oportunidade de se transformar em inspetor de soldagem,
outros em inspetor de pintura e outros em outras modalidades. Então, para você ter uma noção, quer alcançar os maiores salários? Pegue as maiores responsabilidades. Porque se você não quiser as maiores responsabilidades, você nunca vai estar dentro dos maiores salários. Você sempre vai estar naquela média onde todo mundo abre vaga ali, abre 50 vagas para a mesma função. Ou seja, se sair um ou dois, não faz diferença nenhuma. Mas aonde sair um gestor de inspeção de qualidade de uma empresa já vai fazer falta. Porque a maioria das empresas hoje treinam internamente esses profissionais para dar apoio dentro da empresa. Então, para elas é muito penoso treinar esses profissionais para depois perder para uma indústria ali vizinha ou da própria esquina. Diferente se a tua função é como, sei lá, um ajudante de produção, ou seja lá qual for. Onde realmente, se ele demitir você, não vai fazer diferença nenhuma. Tá, pessoal? Então, seja importante para o processo onde você está entrando. E os maiores salários são onde vão te exigir as maiores responsabilidades. Então, se você quer chegar nos maiores salários, a gente está aqui para te ajudar. É um processo que precisa de dedicação, não é um bicho de sete cabeças, mas precisa de sua dedicação. Compreendido isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui. A gente vai gerar mais conteúdo de valor para vocês, então acompanhe a nossa videoaula, porque o nosso propósito aqui é te colocar dentro do controle de qualidade para você atingir os maiores salários da indústria metalúrgica e não ser um profissional comum, ou seja, se diferenciar da maioria e ter um futuro brilhante. Então, até breve, pessoal. Um forte abraço e até mais.